Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Intrinse. Eu sou Ana Gabriela Brondizio e esse podcast tem a intenção de disseminar informações a respeito de saúde mental e psicologia. E é com muito prazer que hoje eu tenho aqui comigo a Jéssica Oliveira. Jéssica, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Gente, a Jéssica, ela tem uma história na Intrinse, né? Então você não tá mais hoje aqui atuando com a gente, mas você já foi uma das nossas psicólogas clínicas aqui colaboradoras, né? Hoje você está Sim. trabalhando no CREAS. Como que foi a sua jornada aqui na Intrinse, Jéssica? Bom, eu fiquei aqui na Intrinse aproximadamente 1 ano e meio, né? Então, eu considero um privilégio, né, de atuar em vários contextos da psicologia, né? Então, tive esse privilégio, né, de trabalhar na área organizacional, na área clínica, na área educacional e atualmente na área social. Legal, muito bom. Você está gostando da experiência de atuar no CREAS? Sim, é uma experiência maravilhosa, é gratificante, né, embora desafiadora, mas muito gratificante. E eu acredito que, assim, a psicologia tem muito a contribuir mesmo, né, nesse contexto social e na proteção social especial mesmo, né. Legal, maravilha. E assim, hoje por você atuar no CREAS, a gente até estava conversando um pouquinho antes aqui, né, sobre essas diferenças sobre a psicologia clínica e a psicologia social. Então, eu ia te perguntar qual abordagem, né, teórica você escolheu seguir, gostaria que você respondesse para a gente, mas não é exatamente feita uma aplicabilidade disso, porque a psicologia social, ela não é como um atendimento clínico, né? Como que é mais ou menos isso, Jéssica? Assim, eu simpatizo muito com várias abordagens, né, eu acho que todas têm a sua contribuição, e me identifiquei muito com a cognitiva comportamental, né, Legal. então sempre foi a meu foco de atuação, inclusive quando eu atuei como colaboradora da clínica, né. Uhum. E Porém, no contexto social, né, a gente tem que, ter essa cautela, né, o atendimento na área social, ele é um atendimento, como o próprio nome diz, social, Tá. né, porque é um órgão da assistência social. Então, a gente tem que tomar essa cautela de não levar para um contexto clínico, né, ou terapêutico, porque o foco não é esse, Tá, né, então é importante saber separar as coisas, né. tá, perfeito. E me conta, assim, como que você escolheu a psicologia, Jéssica? É uma profissão que, inclusive, a gente, né, acabou de fazer aí mais um 27 de agosto, né, o aniversário aí da Uhum. nossa profissão regulamentada no país. E você sempre soube que você queria ser psicóloga? Como que é a sua história com a escolha da profissão? Então, não, assim, não sempre soube, né, na verdade, Uhum, eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas, sempre gostei muito de ouvir histórias, né, sempre gostei muito uhum. de ajudar, de aconselhar, né. Então, isso sempre esteve, assim, entre os meus, valores profissionais, vamos dizer assim, né. Tá. E aí, eu iniciei primeiro na gestão de recursos humanos. Ah, é a sua segunda graduação, a psicologia, então? Isso, é a segunda Ah, que graduação. legal, eu não sabia disso. É a segunda graduação. Então eu iniciei, né, na gestão de recursos humanos e a ideia era fazer a gestão de RH, né, para me inserir no mercado de trabalho e aí posteriormente ir para uma segunda graduação. Tá. Então, quando eu estava na área de recursos humanos, Uhum. começou esse encantamento pela psicologia, né. Então Uhum. a gente fica mais próxima da psicologia quando a gente atua, né, Sim. principalmente com recrutamento e seleção, com qualidade de vida no trabalho, né, e outros subsistemas dentro da área organizacional. E Sim, aí foi surgindo esse encantamento pela psicologia, né, legal. E daí então despertou essa vontade. Você atuava com outras psicólogas ali no seu dia a dia? já atuei com Uhum. psicólogas também, então foi surgindo esse interesse, né, e aí eu optei por fazer a segunda graduação. Legal. E o que que você acha do caminho que a gente tem seguido até aqui hoje, assim, em relação à psicologia? Você, fica feliz de ver que a gente está, né, crescendo enquanto profissão, disseminando informações a respeito de saúde mental? Você se sente conectada com a profissão ainda hoje, assim, no seu dia a dia? Me sinto muito conectada, eu acho que a psicologia ela ganhou muita visibilidade, né, Uhum, principalmente depois da pandemia. uhum. Então, eu acho que
tem crescido muito, né, Sim, a visibilidade da nossa profissão mesmo, né. legal. E eu tô muito feliz com esse crescimento, né, me sinto muito grata. Sim. E assim, como você começou na parte de recursos humanos, que você acha, assim, dessa área, Jéssica? Porque muitas pessoas começam, ingressam, né, na psicologia, normalmente quando a gente está na faculdade, as portas que se abrem de estágio, tudo, comigo Uhum. foi assim também, eu trabalhei muito tempo com RH, né, na parte organizacional. Você acha que foge muito, assim, do que é a psicologia realmente, de uma maneira mais humanizada? Até por esse caráter social, clínico, ou não, assim, como psicólogo organizacional, você conseguia a execução, assim, da psicologia, ou em algum momento isso já não coube mais para você? O que você acha do Uhum. RH, assim? Eu acho que depende muito, do contexto, da cultura organizacional, né, daquela organização, daquela instituição, então depende muito. Nós estarmos mais próximas ou afastadas da atuação enquanto psicólogas vai depender, acho que muito desse contexto mesmo, sabe. Então, eu acho que existem, possibilidades sim de estarmos muito conectadas com a psicologia organizacional, Uhum. e quando eu tive essa oportunidade, assim, eu aprendi muito, né, muito mesmo. Mas, eu diria que realmente depende muito do perfil da empresa. Não, e faz todo sentido. Eu acho que, assim, a cultura da empresa é tudo, né? Acho Uhum. que até a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso hoje, mas essa coisa de olhar para o funcionário de uma maneira um pouco mais humanizada, né? E não tanto como um número, algo de fácil descarte, porque quando a gente se envolve em empresas assim, para a gente que, né, tem essa coisa da psicologia, que é uma profissão tão humanizada, né? Fere um pouco dos nossos princípios, né? E isso, Sim. assim, eu já vi muitos psicólogos que trabalhavam com RH infelizes nessa área, assim como eu também tive a oportunidade de viver uma experiência boa em algumas empresas e ruim em outras, né? Você ficou Uhum. muitos anos numa mesma empresa, né? Na parte de RH. É, somando todo o tempo que eu trabalhei nessa mesma empresa, né, Uhum. foram aproximadamente 10 anos, assim. Caramba, olha É. só. Mas eu tive um intervalo, né, então eu fiquei quase 5 anos, saí, ainda para Tá. trabalhar na área organizacional, Uhum. trabalhei 6 meses numa outra empresa e depois retornei para essa mesma que eu já tinha trabalhado, fiquei quase 5 anos também. Então, deu aí um bom tempo, né. Tá, legal. E como que foi depois que você saiu de lá até os dias de hoje? Quais as experiências, dentro da psicologia que você passou? Então, aí depois da área organizacional, eu tive a oportunidade de, né, de entrar na clínica, né, foi quando eu Uhum. fiquei aqui na Intrinse, e foi uma experiência, assim, única, de muito crescimento profissional, pessoal, nossa, foi ótimo, né, então gostei muito, muito de atuar, né, de ter a oportunidade de atuar nessa área. Depois eu fui para a área educacional, também eu fiquei 1 ano e meio, né, na área Legal. educacional, e aí agora eu migrei para a área social. Legal, bacana. É bom, então assim, hoje a gente está aqui para falar sobre a síndrome de burnout, né? Que é um tema muito atual. Hoje a gente tem um índice que fala que o Brasil é o segundo país do mundo que mais tem indícios de burnout, perdendo apenas para o Japão, né? Hum. E assim, o burnout, né? Se a gente for até separar ali o termo, né? Burnout, então é tipo queimar por total, então chegar a um esgotamento total. Que você acha do burnout, Jéssica? Então vamos começar a desenrolar sobre esse tema. Como que Uhum. você percebe o burnout hoje dentro desse contexto da psicologia, enfim, da parte organizacional, que é uma área que você já teve experiência, assim como eu também já tive. Uhum. Eu acredito que, assim, existem alguns contextos, algum contextos de atuação, né, algumas profissões que acabam, criando um ambiente mais, favorável, vamos dizer assim, para o desenvolvimento do burnout, né. Então, profissões ou contextos que são muito desgastantes ou que exigem muita competição ou muita pressão, né, isso acaba contribuindo muito. Sim. Então, eu acredito que existem contextos, né, e profissões que favoreçam isso. Legal, bacana.
Assim, até de acordo com o CID-11, né, o burnout ele é caracterizado como uma doença de cunho ocupacional, né? Então, ele Sim, está associado à parte do trabalho. Então, é quase como um estresse crônico que não foi mal, que foi mal gerenciado, né? E que chega ali à combustão total, né? Então, sim, assim, os sintomas emocionais, acho que a gente poderia citar aqui, né? Tem tanto as questões somáticas, né? Que a pessoa ela pode muitas vezes começar a desenvolver algumas questões físicas, então uma fadiga excessiva, ou também uma gastrite nervosa, dores de cabeça, taquicardia, né? Mas uhum, também tem toda a questão psicológica da coisa, que muitas vezes pode gerar, inclusive, sintomas meio parecidos com a depressão, né? Então, o sim, burnout ele acaba sendo um pouquinho confundido muitas vezes com a depressão, né? E também com uhum, ansiedade, assim, acho que existem sintomas em comum nessas, né? sim. Nessas três aí comorbidades e querendo ou não, o diagnóstico às vezes ele fica, a pessoa demora para chegar, né? Entender que o que ela tem é um burnout, né? Isso que você comentou é muito importante, porque assim, o burnout, ele é uma. Falando em síndrome, né? Palavra síndrome é um conjunto de sintomas, né, que Sim, vão indicar uma manifestação clínica de algo. Então, essa manifestação clínica, ela está relacionada, a gente pensando no burnout, como algo exclusivo do mundo do trabalho, vamos dizer assim, né? Como você falou. Então, é uma doença ocupacional, sim, vamos dizer assim, né? Então, inclusive, a OMS, na sua definição, trata disso, né? Trata de que o burnout está relacionado com isso, né? sim, Então, separando, se a gente pode dizer assim, das outras áreas da vida, né? Então, é algo sim, exclusivamente relacionado ao trabalho. E eu acho que é importante a gente entender as diferenças mesmo, porque primeiramente isso, estar relacionado ao trabalho, né? E um outro ponto importante é que pode acarretar a depressão ou a ansiedade, né? sim, Então, isso pode ser uma consequência do burnout, mas são coisas diferentes, né? sim, Tanto que no CID mesmo são classificados como transtornos, né? Diferentes. sim. Então, é importante a gente sempre ter essa premissa, né? Burnout pensado como algo relacionado ao mundo do trabalho. Sim, com certeza. Assim, a depressão, normalmente, quando você muda a pessoa de contexto, aquilo permanece, né? E muitas vezes o burnout, assim, ele fica muito evidente porque se a pessoa, ela acaba, é, enfim, saindo daquele trabalho, enfim, mudando algum aspecto ali relacionado ao trabalho, muitas vezes melhora aquela condição que ela tá Sim. sentindo, né? Sim, exato. Porque como é algo relacionado ao mundo do trabalho, vamos dizer assim, né? Então, pode ser relacionado ao contexto onde aquela pessoa trabalha, ou a maneira como ela trabalha, como ela exerce aquele trabalho, né? Então, por isso que é importante ela ter uma ajuda profissional, né? Para conseguir compreender melhor o que exatamente está causando esses sintomas e Sim. traçar as estratégias para que De isso de enfrentamento, né? enfrentamento, para que consiga trabalhar isso. Não, com certeza. E assim, o que que você acha que dentro de uma empresa, Jéssica, pode gerar, né, favorecer de um funcionário ele desenvolver um burnout, por exemplo? Bom, eu acredito que assim, a gente pensar em, acho que essa falta de empatia, a falta de empatia e de humanidade, se a gente pode dizer assim, né? Em relação aos colaboradores, por exemplo, de uma empresa, né? Trabalhar de maneira muito desgastante, de maneira muito estressante. Então, as condições de trabalho também podem influenciar, né? Comportamento da liderança, por exemplo, também pode influenciar, Sim, né? Porque a gente sabe, né, que existem
vários tipos de assédio, né, infelizmente, que são cometidos dentro de uma estrutura organizacional, né, de uma empresa ou de um contexto de trabalho. Então, isso também pode favorecer, né? Muita pressão, pressão por resultados, pressão por metas, que é o que a gente falou sobre a cultura da empresa, né? Então, acho que tudo Sim, isso pode culminar, né, pode contribuir sim. para o surgimento do O burnout. desenvolvimento do burnout, perfeito. E eu acho que assim, até complementando o que você falou em relação, né, o burnout ele pode favorecer o desenvolvimento de uma depressão, por exemplo, até por aquele estresse que ele pode virar crônico, né? E daí a Sim. gente falando um pouquinho até das consequências assim, neurocientíficas, né? Quando a gente vai falar dos efeitos do burnout no cérebro de uma pessoa. Então, estava até lendo um artigo a respeito disso que fala desse afinamento, né, da massa cinzenta do córtex pré-frontal. Então, a nossa Sim. parte racional, ela vai começando a ficar fraca, né? Sim, Enquanto os exato. aspectos mais primitivos, emocionais, a amígdala, eles vão ganhando força, né? Então, a pessoa, ela vai perdendo um pouquinho a habilidade de organização, de Sim. foco, de memorização. A gente fala, né, que essa coisa do trabalho excessivo, ela é um pouco perigoso. Assim como o estudo também, sem pausa, é perigoso, porque daí você não faz uma consolidação daquela memória, né? Então, a sua Sim, produtividade, exatamente. ela não vai ter a mesma qualidade que ela teria se você tivesse um descanso adequado, né? Sim, exatamente, exatamente. É por isso que, né, a gente tem vários estudos falando sobre a importância, dos intervalos, das pausas, de um sono adequado, de uma alimentação adequada. Por quê? Porque tudo isso, né, favorece para que a gente tenha, né, de fato, acho que uma saúde, né, física Sim, e mental. E realmente, assim, o burnout, às vezes, algumas pessoas podem até pensar assim, ah, é uma doença assim, né, uma síndrome puramente psicológica. Pode até ser, mas existem manifestações fisiológicas mesmo, né? exato. Como você disse. Então, no cérebro mesmo, né? Afeta a nossa neurofisiologia, né? Então, realmente, assim, a gente começa a ter um comprometimento de funções importantes, né? Memória, concentração, Sim. enquanto os níveis de cortisol vão aumentando, né? Acho que essa desregulação, ela também acaba afetando os neurotransmissores, né? Então, acaba que a produção, enfim, de alguns neurotransmissores que favorecem ao nosso bem-estar, eles acabam ficando um pouco defasados. E o cortisol, eu acho que ele tem tudo a ver, né? Porque acaba que ele é um ótimo regulador de humor e de sono também, né? Sim. Então, o cortisol elevado, ele pode gerar várias consequências fisiológicas e mentais pra gente, Sim, né? exato. A gente tem que pensar assim, o importante é que a gente consiga manter um equilíbrio, né? Sim, Então, quando alguma estrutura ou um neurotransmissor, por exemplo, acontece essa desregulação ou um hormônio, com certeza isso vai trazer consequências, né, sim, fisiológicas para nossa vida e psicológicas, sim. né? Porque mexe com a química do cérebro. Então, isso é muito importante da gente levar em consideração, né? É. Não, porque assim, é legal até a gente talvez falar um pouquinho da questão da homeostase, assim, né? Porque a homeostase, ela é um estado de equilíbrio interno do nosso corpo, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma crise de raiva, uma crise de estresse, nosso corpo ele demora muitas horas para poder voltar para o estado de homeostase. Então, a gente pensar, por exemplo, numa pessoa que está inserida dentro de um contexto onde todos os dias ela se vê muito estressada, né? Ou seja, com cortisol muito elevado, né? Consequentemente, uma das coisas que ajuda a gente a voltar para a homeostase seria o quê? O sono, uma atividade física. E Sim. daí, por causa do estresse elevado do cortisol, o sono também fica prejudicado. Então, a pessoa, ela meio que entra ali, né, no que a gente vai falar que é como se fosse uma mutação do próprio DNA que pode, a longo prazo, gerar doenças somáticas, né? Sim. Então acaba que o negócio vira uma bola de neve que vai só prejudicando a pessoa. Exatamente. Eu acho que doenças somáticas e eu iria até mais longe, assim, se a gente for pensar a longo prazo,
né? Imagina as consequências, a gente não sabe o tempo de exposição de uma pessoa, por exemplo, a esses Sim, níveis de estresse, né, elevados de cortisol, por exemplo. Então, imagina na terceira idade. Como, sim. né? Então, a gente tem que pensar assim, isso poderia até favorecer o surgimento de algum outro transtorno, assim, psico-orgânico, né? Um Alzheimer, algo nesse sentido. Exatamente, sim. Então, eu sou a favor da prevenção, né? Eu acredito que a melhor maneira é a gente prevenir, a gente tem que ter autoconhecimento para perceber o quanto aquilo está nos afetando, o quanto está trazendo prejuízos para a nossa vida, né? Sim. Então, isso ajuda muito, né? Na hora de tratar, por exemplo. Não, com certeza. É claro que, assim, a gente sabe que dentro da psicologia essa referência familiar, ela acaba impactando bastante, né? Então, a maneira como a gente assiste os nossos genitores lidarem com o trabalho, a maneira como as mídias, enfim, os meios de comunicação, dizem que é o correto lidar com o trabalho, né? Então, acaba que muitas vezes a gente estabelece relações disfuncionais com o trabalho porque a gente ainda talvez não elevou isso para nossa consciência, né? É um processo, às vezes, meio que automático, assim. Então, o que você fala da prevenção faz muito sentido. Eu acho que quando você, de alguma maneira, já pratica um processo de autoconhecimento, né? Sim. Então, você se questiona a respeito dos seus desconfortos internos, né? E não você vai só estendendo e tentando lidar, né? Sim, exatamente. Aí chega um momento que a pessoa para de reproduzir, né, aquele padrão ou aquilo que ela tinha como referência e começa Uhum, a ser mais autocrítica com aquilo que está acontecendo, sim. né? Então para refletir, nossa, até que ponto, né, isso está trazendo É, prejuízo para minha vida é. e coloca na balança, Sim. né? E muito legal até o que você falou, né, dessa coisa do longo prazo, porque assim, a gente sabe que as doenças, enfim, os desconfortos emocionais que podem vir a virar doença, né, as pessoas elas não entendem muitas vezes a dimensão disso. Então, por exemplo, eu tô aqui passando por um processo depressivo, tal. Quando às vezes a pessoa, não sei, desenvolve uma doença, por exemplo, dermatológica, ou desenvolve uma doença, enfim, nas articulações, né? Pensa que depois que aquele tratamento, talvez psicológico feito, aquilo pode vir a melhorar. Às vezes sim, às vezes não, porque muitas vezes você causa algumas mutações, né, no seu organismo, no seu DNA, nos seus genes, né? Que Uhum. são, assim, definitivos. Então, é o que você falou, né? Existem várias escolhas que a gente faz hoje que vão impactar na nossa qualidade de vida na terceira idade, né? Exatamente. Assim como, por exemplo, a gente que trabalha com psicologia sabe que vê muito esse mau uso atrelado às medicações psiquiátricas, muitas vezes, né? Pessoas que usam a medicação como uma muleta. Uhum. E vários Sim. estudos em potencial falando que isso a longo prazo pode gerar Alzheimer, Parkinson, né? A gente fala, pô, vamos fazer autoconhecimento, vamos se cuidar, né? Sim, exatamente, né? Eu penso que, assim, as medicações, quando necessárias, né, com orientação médica e tudo Claro, mais, elas são uma ferramenta. exato. Elas não são aquilo que vai determinar que a pessoa melhore, né? Ou que ela retome as rédeas da vida dela, vamos dizer assim, né? Ela é Sim, uma ferramenta, uma das, sim. né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado mesmo, né? É aquela questão de sintoma e causa, né? Então, Uhum. medicação trata sintoma, a gente precisa investigar a Exato. causa para tentar ir É, na origem, na raiz do problema, né? Para hum, tentar trabalhar. Mas exatamente. legal, eu acho que assim, a gente falando sobre essa coisa até que eu falei das referências familiares, da nossa relação com o trabalho, tudo. Acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre a escolha da profissão, porque nesse processo do burnout, às vezes a gente se depara com alguns pacientes, enfim, pessoas aí que a gente acaba convivendo que acabam descobrindo que muitas vezes o burnout, ele não só necessariamente está ligado a uma pressão, às vezes, da empresa, mas às vezes uma insatisfação também, né? Com aquela profissão que você escolheu. Então, aquilo às vezes não é carregado de sentido para você. Muitas vezes a gente vai escolher a nossa profissão quando a gente é muito novo, muito imaturo, Sim. e nem sempre a gente faz as escolhas certas, né? Então, por exemplo, você fez uma escolha de fazer 2 graduações, que elas têm ali, né, elas estão meio atreladas uma coisa à outra, né. Uhum. E, enfim, super legal que você, né, foi lá, falou: "Não, vou fazer mais uma, me identifiquei, isso pode ser bom pra mim, isso vai, né, somar pra mim". Mas a gente vê que tem muitas pessoas que entram em crise nessa coisa da transição de carreira, né. Então,
não sei se muitas vezes existe uma pressão para, né, terminei o ensino médio, eu já tenho que escolher uma profissão. E às vezes a pessoa não sabe o que ela quer fazer, né? Sim, exatamente. Eu acredito que sim, a gente tem muito da nossa sociedade também, né? Então Sim. existem aqueles estereótipos, né, que a sociedade nos impõe, né, Uhum. de coisas que a gente tem que cumprir em determinado momento da nossa vida, né? Sim, E parece que a gente está errado se a gente não cumprir, não fizer daquele jeito, né? sim. Então tem isso mesmo, né? Em relação ao tempo, né? Então, sai do ensino médio é como se tivéssemos já que saber exatamente tudo que a gente quer para nossa vida, Sim. né? É, e da mesma forma também existem algumas crenças, né, que foram trazidas aí pela sociedade acerca de algumas profissões. Então, às vezes, nessa dúvida, os jovens acabam optando por alguma profissão, por conta de outras pessoas, né? Então, para Exato. atender expectativas de outras pessoas, né? Então, quando eu atuava no contexto educacional, a gente falava muito isso para os estudantes de ensino médio, né? Uhum. Busquem esse autoconhecimento, né? Existem várias formas de buscar esse autoconhecimento e também para as famílias, né? Famílias Sim. acolham e promovam o diálogo com os seus filhos, né? Porque é importante, né? Saber. É, outro ponto importante também é assim, às vezes a pessoa pode sim ter muita vontade, né, de escolher determinada profissão e tudo mais, e ela pode ser muito feliz durante um tempo, mas as necessidades mudam, as pessoas Verdade. mudam, então pode ser que chegue um certo momento da vida que aquela pessoa não veja mais sentido, né, naquela Uhum. atuação ou naquela profissão, ou surja um desejo de atuar numa outra profissão, e tudo bem, né? Eu Uhum. acho que também a gente tem que ser flexível nesse ponto, Não, com né? certeza, porque a gente estamos em constante desenvolvimento, né? Às vezes o que Sim, faz sentido hoje, amanhã já não faz mais. E tá tudo bem exatamente. mudar, a gente pode ser mais de uma coisa, né? Exatamente. Inclusive, Sim. ter essa flexibilidade já ajuda a prevenir um pouco essa característica do burnout. Porque às vezes a pessoa está infeliz, né, na carreira que ela escolheu, né, na profissão que ela escolheu, e por conta de uma rigidez muito forte na forma de pensar, ela acaba desenvolvendo essa exaustão, esse estresse elevado, Exatamente. né? E muitas vezes se mantendo exposta a algo que está estressando ela, Sim. né? E aí contribuir até para um surgimento de um burnout. Então, não, com certeza. E eu acho interessante a gente pensar, né, nessa influência que às vezes os pais eles têm realmente dentro do contexto da escolha da profissão de muitos adolescentes. Eu acho que assim, nessa mudança geracional, a gente hoje vê que, por exemplo, até cargos públicos, essa coisa de você fazer um concurso, elas vão perdendo força, né? Essa busca por estabilidade que às vezes os nossos pais esperam da gente, que pra gente hoje já não faz mais tanto sentido, né? Sim, Então, assim, novas profissões que vão surgindo, atreladas à tecnologia mesmo. Então, a gente hoje vê adolescentes de 16 anos que já são milionários por causa de YouTube, TikTok, essas coisas, né? sim. Então, acaba que a gente precisa entender que estamos em constante evolução e dar essa liberdade também para que ele possa, né, fazer o caminho que é dele. Afinal, ele é o protagonista da própria vida, né? Sim, exatamente. Eu acho que assim, orientar, né, acolher, mas é importante que os pais, né, as famílias tenham essa Uhum, flexibilidade também de entender que hoje em dia a gente tem essa questão da tecnologia, né, das redes sociais, do YouTube, então novas profissões, novas formas de trabalho, né? Então, uhum. talvez se falasse sobre esse tipo de trabalho para os nossos avós, eles não iriam compreender, né? Porque é Sim. outra geração, né? É. Então, eu acho que é importante ter essa flexibilidade para entender que as coisas estão mudando, né? É. E até assim, é legal, né, que a gente até vê hoje em dia, tá, o modelo startup. Eu percebo que assim, os jovens, eles não tem mais aquele contexto, por exemplo, de ficar 40 anos numa mesma empresa. O pessoal, né, já aprendi tudo que eu tinha para aprender aqui. E às vezes, assim, tá numa empresa que, enfim, não tem líderes afiliativos, né, tem essa coisa, às vezes, da exaustão, não se sente dentro de um processo criativo onde ele é ouvido.
cai fora, né? Então, assim, Uhum. as empresas precisam se adequar, porque talvez atender essa nova demanda vai ser um desafio, né? Eu acho Sim, que o modelo startup de algumas empresas traz um pouco essa coisa da divisão dos lucros da empresa de forma um pouquinho mais igualitária, né? De fazer essa coisa dos cargos e salários com uma reavaliação trimestral. Isso engaja, né? Isso é bom, assim, para o funcionário, né? sim, exatamente. E além disso também, né, essas startups estão vindo com esses modelos diferentes de trabalho e até o ambiente físico, né? De Sim, muitas promovem algo pensado assim no bem-estar de um funcionário, né? Nesse às conforto, vezes salas de né? descanso, jogos, algumas coisas Exato. assim, né? Sim. Sabe uma coisa interessante, até perguntar a sua opinião, assim. E a pandemia, né? Porque assim, a gente teve recentemente uma mudança onde a gente passa a normalizar o home office, que antes eram pouquíssimas pessoas que tinham essa possibilidade, né? Eu acho que agora, já depois, um tempinho depois da finalização aí da pandemia, né? A gente vê um pouco mais tomando a cara a coisa do regime híbrido, né? Que eu, Sim. inclusive, considero mais saudável, porque eu confesso que o home office, eu não sei se eu sou muito fã, assim, porque para mim somos seres sociais, a gente precisa interagir, né? Uhum, sim. E daí, assim, muitas pessoas falam que sentiram um declínio, né, no mental. E o que você acha, Jéssica? Você acha que é por causa desse isolamento social? Ou justamente pela pessoa ela estar em casa, ela tem uma possibilidade de sofrer ainda mais pressão? Porque, assim, ela foge da vista, né, do seu líder, do seu gestor. E às vezes, assim, tem empresa que talvez entregou o trabalho? Tá bom. Tem empresa que às vezes fica naquela de será que tá trabalhando? Será que tá fazendo? Sim, exatamente. Né? Eu acho que tem esses dois aspectos, né? Tem o Uhum, isolamento social. Então, se a gente for retomar aquilo que a gente já tinha falado uhum. sobre estresse, né? Não é porque não está no ambiente físico da empresa que a pessoa não vai ficar estressada, né? Às vezes o isolamento pode até causar, né, um estresse maior do que se ela tivesse ali no ambiente empresarial. Não Sim, sabemos porque isso é subjetivo de cada um, né? sim. Então cada um pensa de uma maneira, né? Pensa e sente de uma maneira. Mas sim, eu acho que influencia muito essa questão, né, das empresas terem adotado esse modelo. Então, realmente, tem empresas e empresas, né? É. Algumas conseguiram se adaptar muito bem, né? Enquanto outras talvez tenham, de certa forma, direta ou indiretamente, Sim, pregado essa questão, né, de muita produtividade, já que você está na sua casa, entre aspas, exato. então você precisa ter muita disciplina e uma alta produtividade, né? Como se a empresa tivesse que ver que você está trabalhando. É. Uhum. E eu acho que também tem essa autorresponsabilidade por parte da pessoa, né? Porque cheguei a ouvir de algumas pessoas que, eu tô em casa, acaba que eu estendi um pouco mais. Coisa que se você tá na empresa, deu a hora, tem empresa que nem tem tanta essa liberdade de hora extra tal, você pega e vai embora, né? Mas daí, assim, é um limite que a pessoa precisa aprender a colocar, né? Sim, e isso envolve aquilo que também a gente falou do autoconhecimento, Sim, né? Então, o autoconhecimento, saber colocar um limite naquilo, né? sim. Realmente, eu também ouvi, assim, muitas pessoas, né, comentando, eu tava em casa mesmo, né? Aí acabei ficando meia horinha, uma horinha a mais, às vezes até Uhum, mais, né? sim, Então, assim, nós precisamos entender esse limite, né? E colocar esse limite, né? E sim. aí que o autoconhecimento entra. Sim, legal. Mas assim, até voltando no que a gente estava falando da questão da escolha da profissão, porque muitas vezes essa insatisfação em relação ao trabalho, né, não é o principal fator. A gente sabe que a questão da cultura da empresa, a maneira como é feita ali a dinâmica do trabalho, favorece essa exaustão, né? Mas uma das questões, como a gente estava falando, é a questão da escolha da profissão. E até acho legal a gente comentar aqui, eu até estava conversando antes disso com você, Jéssica, sobre a questão da teoria das inteligências múltiplas, né? Eu sempre Uhum. gosto, assim, quando eu tenho pacientes adolescentes, tal, de trazer Sim.
essa teoria, né? Que é de um doutor em psicologia do desenvolvimento lá de Harvard, o Gardner, né? Que ele levantou essa possibilidade que vai na contramão de vários estudos relacionados à QI, né? De que, na verdade, a gente não tem uma inteligência só, né? De que a gente pode vir a existir 8 tipos de inteligência e que a maioria dos seres humanos desenvolve de 1 a 2 dessas inteligências, né? E eu acho que é muito legal porque isso explica muitas vezes porque que muitas vezes, assim, a pessoa, putz, ela é tão boa em português e porque ela é tão ruim em matemática, né? Então a gente não precisa ser bom em tudo. O nosso cérebro, ele nasce voltado para algo, né? Então isso muitas vezes muda a maneira como a gente olha para a vida, né? Então, pessoas que têm um cérebro, por exemplo, tem pessoas que pegam para aprender um instrumento musical e aprendem super rápido, tem um ouvido, né? Tem pessoas que aprendem uma nova língua também com muita facilidade, pessoas que têm destreza para mexer com cálculo exatas, né? Acho que habilidade de comunicação, não dá pra gente ser bom em tudo, né? E a gente saber ter esse autoconhecimento e tentar identificar no que a gente é bom, talvez favoreça pra gente não errar, né? Sim, exatamente. Essa teoria é muito interessante, eu simpatizo muito também, e na área educacional a gente também fala bastante, né? Porque realmente inovou, né? Saiu um pouco daquele foco de um conceito unitário de inteligência para pensar, né, essas teorias das inteligências múltiplas, né? E faz todo sentido, né? Porque assim, realmente nós não vamos ser bons em tudo. Mas o autoconhecimento vai nos ajudar a entender, né, onde está as nossas maiores habilidades, né? Sim. Em qual área? Então, isso ajuda muito. Por isso que é importante a gente sempre buscar esse autoconhecimento, né? Para entender onde estão as nossas habilidades e aonde estão as nossas vulnerabilidades, vamos dizer assim, né? Sim. Aquilo que talvez a gente precise trabalhar um pouco mais, né? Para adquirir, né, uma habilidade, vamos dizer assim, né? Não. Outras, como você falou, a gente adquire muito mais rápido. Sim, mas muito legal. Acho que esses talentos, né, que já vêm com a gente, né? Então, isso é muito bom. E eu acho que, assim, também, muitas pessoas, elas acabam nivelando a escolha da profissão por uma questão financeira. O que você acha disso, Jéssica? Porque, assim, vivemos num mundo capitalista, não é, tipo, tirando a importância que isso tem. É claro que todo mundo quer viver bem, quer ter recursos, quer ter um conforto. Mas você acha que é uma boa caminho escolher uma profissão por causa da remuneração? O que você acha? Olha, quando a gente está fazendo psicologia, a gente, de certa forma, toma muito cuidado para falar assim, sim e não, né? Palavras muito assim exatas. Mas quando você me pergunta, eu já vem logo um não mesmo à mente, porque assim, não acredito, né, que uma pessoa possa ter sucesso. Quando eu digo sucesso, não estou falando de financeiro, estou falando dela estar feliz, Realização, né? Realização. Não acredito que ela possa ter sucesso se ela pensar única e exclusivamente na remuneração, no retorno financeiro para escolher uma profissão. Então, eu acredito que as chances disso, né, disso dar certo no final e ela se sentir realizada são muito pequenas, né? Se não forem nulas, né, depois de um tempo. Assim, a gente entende que tem a influência, né, de uma sociedade capitalista, né, que pensa muito mesmo que prega, né, o poder aquisitivo, o acúmulo de capital. O status, né? O status. Então, eu acredito que é por isso que uma pessoa, ao pensar sua atuação profissional, né, ou um jovem que for pensar a sua profissão, precisa se conhecer muito bem, né, para não se deixar levar apenas por esse aspecto. Né? E aí a gente está falando, tomar um cuidado para reforçar que, assim, não é que não é para considerar esse aspecto, mas ele não pode ser determinante e nem exclusivo na escolha de uma profissão. Né? Então, eu acho que é mais isso. Tomar cuidado com essas influências, com aquilo que está consumindo de conteúdo, por exemplo, da internet, né? E tudo isso vai influenciar de alguma forma.
Não, com certeza. Acho que essa questão financeira, como eu disse, ela pesa, né? Não vamos ser hipócritas. Isso é uma coisa que todo mundo, né, quer ter esse Sim, reconhecimento, mas assim, normalmente aquilo que a gente faz com amor, aquilo que a gente é bom, né? A gente sente, né? Vai ser o que provavelmente vai levar a gente até um caminho de sucesso, né? sim. Eu acho que é muito triste quando a gente tem a oportunidade de encontrar na clínica, por exemplo, sei lá, uma pessoa que trabalha com engenharia, mas o sonho dourado da vida era ter feito, sei lá, história. Áreas totalmente distintas, sabe? Então, assim, eu entendo, né, que algumas profissões ficam um pouquinho estereotipadas no sentido de não ter tantas oportunidades no mercado, né? Mas todas têm um brilho muito importante. Se elas existem, é porque elas têm uma importância, né? Sim, com E eu certeza. acho que se a gente tem energia e disposição para se dedicar àquilo que a gente ama, inevitavelmente a gente às vezes pode traçar um caminho diferente e se sentir satisfeito com aquilo, né? Claro, com certeza, porque é o que a gente falou, existem muitas formas de trabalho hoje em dia, Sim. né? Então, se nós fazemos o que a gente ama, né, aquilo que está de acordo com os nossos valores profissionais, né, aquilo Uhum. que nos inspira, consequentemente, nós vamos nos engajar, né? Nós vamos pensar maneiras diferentes de estar dentro dessa profissão, de atuar dentro dessa profissão, né? Sim. E o retorno financeiro vai ser uma consequência. Sim, com certeza. Até porque é aquela coisa, né? Enquanto você escolheu uma profissão, muitas vezes pela questão financeira, outra pessoa pode ter escolhido essa mesma profissão por amor. Quem será que vai estar dando mais ali, né? É, Quem vai exatamente. estar se dedicando mais? Às vezes, né, o que para um gera um burnout porque estou exausto e eu quero meu final de semana, para outro trabalhar no sábado é o maior prazer e a pessoa tá super engajada com aquilo e se sentindo bem, né? Claro, claro, exatamente. Porque também depende muito de cada um, né? Da Sim, personalidade, da subjetividade de cada um, né? sim. Então, tem muito esse aspecto também. Não, legal. E eu acho que também uma coisa bacana da gente falar é que, assim, o burnout, ele atinge mais as mulheres, né, Jéssica? O que que você acha disso? Bom, tem muitas questões envolvidas, né? Sobre atingir Uhum. mais as mulheres. Primeiro porque as mulheres, por conta dessa desigualdade que ainda existe, Uhum. né? Não dá pra gente dizer que não existe, infelizmente ainda existe. É como se ela tivesse que batalhar mais para conseguir o seu lugar ao sol, vamos dizer assim, Sim, né? Então, assim, as exigências elas estão desiguais, se a gente for pensar, né? A mulher se vê nessa posição, né, de ter que muitas vezes, digamos que assim, talvez se expor mais a algum aspecto que seja mais estressante para ela conseguir essa visibilidade, né? E além disso, as jornadas duplas, né? é, Porque a mulher, ela acaba exercendo, assim, muitos papéis, né? sim, Ela é mãe, ela tem a vida dela profissional, né? Ela tem a vida dela social, ela tem a vida dela enquanto filha, então tem muitos papéis, né? sim, E aí, pode ser que, né, alguns homens até questionem, falam, mas nós também temos. Ok, né? Mas a gente sabe que a desigualdade existe, né? uhum. Então, as exigências estão desiguais e isso acaba afetando, né? Sim, não, com certeza. Até tava vendo uma autora, acho que é Early Rothschild, ela tem um estudo que ela realizou com 50 casais, que ela até escreveu um livro que eu acho que chama The Second Shift, que é tipo o segundo turno, né? Uhum. E daí ela fala muito sobre isso, que assim, o estudo ele consistia em acompanhar esses casais e ela descobriu que as mulheres elas chegavam a trabalhar um mês a mais por ano no quantitativo de carga horária. É como se as mulheres elas tivessem um mês a mais de trabalho sem receber nada mais por isso, né? Hum, Então, o segundo turno, né, ele existe, é um fato, né, a sim, jornada dupla. é. Eu acho que a mulher, ela carrega aquele elemento da cuidadora, da organização, que muitas vezes não é atribuído aos homens. Então, também não acho que a gente possa tudo terceirizar como se fosse uma culpa deles, porque as mulheres, elas têm um pouco de dificuldade de delegar também, Sim, né? Então a sim. gente pega. Então, assim, quando a gente vai falar até, inclusive, até é que hoje eu não atendo mais criança, mas quando tem criança pequena, né? Os pais tal.
é muito comum que assim, mas o pai não ajuda, mas às vezes a mãe não deixa o pai ajudar. Então, Sim. tipo assim, não faz tão bem quanto eu, ou tem que ser do meu jeito, tá fazendo errado, né? E claro que, né, tem os pais e tem os homens, maridos, enfim, que de fato não ajudam, né? Sim, exatamente. Existem exceções, né? Não, não dá pra gente generalizar mesmo, mas é verdade, Uhum. né? Existem também esses comportamentos, né? Então, muitas mulheres, eu mesma já ouvi, assim, né? Relatos assim, de mulheres falando, prefiro eu mesma fazer, porque eu sei que vai ficar bem feito, né? Então, existe Uhum. esse comportamento de centralizar, né? Sim, sim, Então, eu acredito que isso também é algo para uma mulher que exerça vários papéis, sim. né? é, que ela reflita sobre isso, né? O quanto eu estou delegando, né? O quanto eu estou é, colocando limites também em algumas coisas, né? O Sim. quanto eu estou me posicionando. Então, eu acho que é importante que as mulheres reflitam, né, sobre isso. Sim. E a gente sabe de toda essa pressão também, né? Que, assim, hoje é falado que algumas empresas, inclusive algumas do modelo startup, já ouvi isso de algumas pacientes minhas, tem uma cultura de empresa no qual é pregada essa coisa de que se a mulher ela tira uma licença maternidade, empresas que dão até os 2 meses extras, né? Porque como um direito trabalhista hoje no Brasil, acho que são 4 meses, né? Uhum, E daí sim. algumas empresas elas têm esse cuidado de oferecer os 6 meses e esse cuidado também da estabilidade pós a licença maternidade, porque antes era muito comum que uma mulher ao engravidar ela já ficava totalmente insegura, e eu acho que ainda tem empresas que hoje em dia ainda fazem isso, né? E Sim. que ao voltar você é demitida, né? E é muito triste, porque assim, existem mães que são chefes de família, né? Às vezes não tem ninguém para contar, Sim, né? exatamente. Ela é a principal provedora, né? Então, Exatamente. assim, essa questão é muito complicada, né? Porque a gente estava falando sobre cultura organizacional. Infelizmente, ainda existe, né? Porque às vezes a cultura organizacional, né, de uma determinada empresa, ou a maneira como aquela liderança pensa, é no sentido de que se aquela mulher ela não está tão produtiva Sim, quanto ela sempre foi, né? E automaticamente muitos ligam a gravidez ao fato de não estar produtiva, sim. ela acaba sendo demitida, né? E às Uhum. vezes isso acontece a longo prazo, né? Então, Sim. infelizmente, isso ainda existe, É. né? E é um fator muito preocupante, É. né? E a gente sabe que, assim, as mulheres, elas acabam tendo também uma característica que isso é neurológico, né? Não tô falando para puxar a sardinha pro nosso lado, mas a gente acaba tendo essa destreza dos detalhes, né? Então, inclusive, assim, em empresas que têm um alto rendimento, elas sempre vão ter equipes, né? Que são divididas, têm igualdade de gênero, porque uma equipe que só tem mulher ou uma equipe que só tem homem, ela fica com algumas lacunas, né? Porque o homem sempre tem coisas para oferecer que a mulher não vai oferecer e vice-versa, né? Claro. Então, assim, a mulher, ela costuma engajar mais em algumas coisas, entendeu? Ela é mais detalhista, tal. E daí junta todas essas pressões, né? Como você fala, de muitas vezes ser chefe de família, medo de ser mandado embora, né? Dá ali o dobro, né? O que gera uma exaustão. Por isso que as mulheres, muitas vezes, elas têm uma tendência maior a desenvolver o burnout, né? Sim, exatamente. Legal. Sabe uma outra coisa que também a gente falou, e acho que é legal voltar e falar um pouquinho sobre algumas profissões específicas que acabam tendo uma incidência maior, né, da Uhum. síndrome. Que acho que a gente poderia, assim, começar falando da parte da educação, né? Eu Uhum. acho que como você também tem experiência em educação, eu não sei se você chegou a vivenciar algo assim, porque é dito que isso acaba sendo mais comum na rede pública, né? Uhum. Então, hoje, por exemplo, acontecendo essa coisa das violências nas escolas, os atentados, né? A Sim. remuneração baixa, que infelizmente a gente ainda vê que muitas vezes a profissão do professor ela não é tão valorizada, né? Então, Uhum. tudo isso pode implicar também numa exaustão, né? Exatamente. Então aí a gente sai um pouquinho do campo assim né, da escolha da profissão, porque um professor que se formou e quis muito aquilo, né? Ele pode amar o que ele faz, Exato. mas as condições de trabalho Verdade. contribuem para essa exaustão. Então, assim, o que que acontece?
todos esses aspectos, né, que você comentou. Uhum. Então, a violência nas escolas, né? Tem a questão da remuneração, tem a questão de que muitos professores também acabam tendo essa jornada dupla que a gente falou, Sim. né? Porque acabam recebendo por hora aula, então muitas vezes dão aula em 2, 3 escolas, né? Então acabam acumulando, né? Muitas atividades, né? Então isso também pode gerar essa sobrecarga. Ah. Porque vamos pensar em exposição, em tempo de exposição, né? Nesses fatores, imagina ter 2, 3 empregos, né? Sim. Então, eu acredito que nesse aspecto, né, por isso que pode ser talvez uma profissão que esteja mais suscetível, né, a desenvolver. Sobre daí as condições de trabalho, Isso. né, que estão ali dentro daquele contexto. Eu já tive a oportunidade de atender professores da educação básica e, assim, muitas vezes essa coisa da ameaça por causa de que você colocou uma nota baixa, isso é real, sabe? Sim. Isso acontece de é fato. verdade. Então, assim, às vezes a escola, ela, né, e tem que ter, que bom que tá ali também estudando, mas adolescentes filiados ao tráfico e briga e um monte de coisa, né? E assim, às vezes é isso. Normalmente o professor, ele tem a carga horária aula e a profissão de professor, ela envolve muito mais coisa do que a sala de aula, né? Sim. Então, a preparação para a aula, também tem depois correção de prova, tudo que envolve ser professor, né? Sim, exatamente. Não é simplesmente o ato de dar aula, Exato. né? Existem muitas outras atividades ali nos bastidores. Sim. Né? Então, é isso, a realidade do professor, né? Tem todos esses aspectos que podem influenciar. Então, acredito que por isso pode ser realmente mais suscetível também, né? A essa exaustão. Sim, com certeza. E assim, acho que dentro da área da saúde, eu acho que também se encaixa bastante essa questão do burnout, né? Então, por exemplo, tanto médicos que trabalham em hospitais, como também enfermeiros, né? Eu acho que a enfermagem em específico tem muito essa coisa da jornada 12 por 36, né? Sim. Eu acho que os plantões médicos, eles até transcendem isso. Eles chegam, às vezes, a bater mais de 20 horas, né? Sim, 24 horas. Eles têm, muitas vezes, até ambientes para eles poderem descansar ao longo da jornada, ali, dar umas pausas e tal. E eu fico me perguntando, né, como que deve cair a qualidade do trabalho mediante a você ficar tantas horas dentro daquele ambiente. E eu acho que, assim, o hospital por si só, é um pouco pesado você ter que lidar com morte, né? Com doença. Então, assim, é uma das profissões, essas duas, né? No caso, a enfermagem e a medicina, que mais apresenta sintomas de burnout, né? Fico pensando, imagina na pandemia, como que o negócio não ficou, né? Nossa, eu imagino assim que deve ter disparado, né, os índices assim de Uhum. estresse, de burnout, porque realmente, primeiro que são profissões que lidam com a vida, Sim. né? Então, essa responsabilidade muito grande também por si só pode gerar esse estresse, né? Uhum. E aí, somado a isso, é o que a gente comentou das condições de trabalho, né? Então, imagina, né, um plantão de 24 horas, por exemplo. Como que tá aquela questão que a gente falou no começo, né? Sobre sono, sobre alimentação, sobre ter um equilíbrio, Sim. né? Então, são profissões que, se não tomar um cuidado com isso, pode acontecer dessa questão de não conseguir esse equilíbrio. Então, de ficar emendando um plantão no outro, né? No caso de profissões que trabalham 12 por 36, de ter 2 empregos, Exatamente. né? E às vezes cobrir uma folga, né? Então, é importante reconhecer esse limite, né? Mas Sim. eu acho que profissões da área da saúde têm muito essa característica mesmo. Sim. E acho que a polícia também é legal a gente citar por lidar também com morte, com criminalidade, com às vezes situações que envolvem, né, risco à própria vida do profissional, né? E eu acho que a polícia também tem um pouco disso de jornadas de trabalho excessivas, né? Eu já tive a oportunidade de atender, assim, pessoas que trabalham nessa área e também estão bem expostos a estresse. Eu acho que até transcende no sentido de que muitas vezes você chega a perder um parceiro seu, né? Eu acho que é isso, a questão de ter um risco à própria vida,
né? De estar muito próximo ali daquela questão da criminalidade, e ter a questão, assim, eu acho que o mínimo de previsibilidade, né? Os seres humanos gostam, vamos dizer, apreciam isso, Sim, né? Porque tudo que é desconhecido gera ansiedade. gera ansiedade. Então, assim, eu penso que, assim, profissões como policiais, por exemplo, bombeiros que estão sempre atendendo ocorrências, né, de diversos tipos, e você não sabe a hora que um alarme vai tocar para você sair para uma ocorrência, você não sabe O que o você vai que você vai encontrar, né? encontrar lá, você não sabe o que vai acontecer, né, e aquilo, e o risco, né? Você Uhum. não sabe se vai ficar tudo bem no final da sua jornada de trabalho. Sim. Então, né, e vamos pensar, imagina pessoas que trabalham diariamente, né, porque eu já ouvi frases desse tipo, assim, não sei se eu vou estar vivo, né, então imagina ter essa Eu já ouvi sensação também. cada dia que você for, cada momento que você for para o seu trabalho, né, Uhum. então é uma exposição muito, muito alta ao estresse, assim, né. Não, com certeza. E acho que assim, os policiais, eles têm uma dinâmica de viver que é um negócio muito, muito doido, assim, porque eles são treinados muitas vezes para, por exemplo, dependendo do lugar que você tá, independente se você tá na sua folga ou se você tá trabalhando, você não pode ficar, por exemplo, de costas para a rua. Entende? Então já tem todo um treinamento, assim, que te coloca numa posição muito de defensiva, né? De já ficar resguardado para alguma coisa acontecer. Então, como que isso não vai afetar, né, as capacidades ali de relaxamento daquela pessoa, por exemplo, né? Sim, E é o que a gente falou, exatamente. é um estresse que muitas vezes vira crônico, né? Alteração de humor, várias questões que são, que estão implicadas ali, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar assim: existem profissões que a gente sabe que estão mais suscetíveis por conta desses fatores? Sim, existem de fato, né? E isso não significa que a gente está desencorajando pessoas Exato. a seguirem, né, a sua vocação, de forma alguma. Mas é aquilo que a gente falou: autoconhecimento e conhecimento daquela profissão. Dos nossos limites também, Dos nossos né? limites. Exatamente, porque existem pessoas que têm verdadeira fascinação por esses ambientes, assim. E que Sim, bom que essas pessoas existem, porque a gente sim. precisa tanto delas, né? É a vocação É a delas, vocação delas, né? exato. E Uhum, ok, né? É sim. só importante saber como lidar com aquilo, Ah. né? Agora, acho legal também a gente falar, aproveitar até esse gancho dessas 3 áreas que a gente tá falando, sobre essa coisa da carga horária, né? Porque, por exemplo, você citou, né, da área da saúde. Eu já vi muitos também, técnicos de enfermagem, para ser mais precisa, não necessariamente enfermeiros, mas que nessa jornada 12 por 36 tem 2 empregos, que é o que você falou. E eu já tive a oportunidade de trabalhar no RH de um hospital, e assim, é incrível como essa área ela tem rotatividade por causa disso, porque eles têm essas duplas jornadas, e em algum momento eles chegam no limite e não dão conta. E daí, por exemplo, acho que assim, quando você, por exemplo, dobra o seu salário, você adquire muitas vezes um novo padrão de vida, né? Sim. E daí depois, para você conseguir sair daquilo, é um negócio um pouco complicado. Eu até não sei se isso também não tende a afetar, por exemplo, os médicos. Porque a gente sabe que, inclusive, até nessa coisa da escolha da profissão, né? Sim. Existe todo um status atrelado à questão da medicina, né? Eu acho Uhum. que existem muitos médicos que escolheram por causa do status, muitas pessoas que escolheram porque têm verdadeira vocação e adoração pelo ato de querer cuidar e salvar vidas, né? É Uhum. até engraçado que com os adolescentes, assim, eu falo: você é bom em biologia? Você gosta de química? Ah, não. Então, é um processo, né? Você, quero ser médico, você não se torna do dia pra noite, né? É. Mas, assim, é uma profissão que acaba sendo conhecida por ter uma remuneração alta, Uhum. né? Sim. E os plantões pagam muito bem, né? E da mesma forma que os técnicos de enfermagem, muitas vezes você acaba adquirindo um padrão de vida e depois como voltar, entendeu? Então, assim, será que a gente também, nessa coisa do burnout, a gente não tá meio refém dessa questão do consumismo? O que Sim. você acha disso? Eu acredito que tem total relação. Porque é isso, aquilo que a gente falou sobre, né, o consumismo, o consumir, né, de ter de viver numa sociedade capitalista, né, então,
profissões que às vezes até tem essas formas de trabalho que permitem acumular, por exemplo, vários plantões, né? Ou ter 2 empregos e tudo mais. Então, eu acho que o profissional tem que tomar muito cuidado, né? Ficar refém, Para não né? ficar refém disso. Exatamente, porque Uhum. quando ele talvez tomar consciência, né, de quanto aquilo pode estar afetando ele, fique muito difícil sair desse padrão, né, justamente porque ele já tem um determinado, né, padrão de vida, poder aquisitivo e não quer abrir mão daquilo, É. né? Ao mesmo tempo, ele está exposto a uma situação que está fazendo com que ele fique adoecido. Então, é uma coisa muito complicada mesmo, né? Não, com certeza. Acho que essa questão do consumismo, a gente até estava conversando sobre isso antes, que você falou que lá no CREAS acaba tendo um pouco esse olhar da psicologia histórico-cultural, né? E a psicologia histórico-cultural, ela é muito legal, porque assim, lá atrás, inclusive, quando ela foi, né, criada pelo Vygotsky, tinha muito essa intenção de criar uma teoria com bases marxistas, assim, não enviesando agora para a questão política, mas assim, porque ele defendia essa coisa de que o capitalismo, né, o mercado, ele vai influenciar totalmente na pessoa que a gente é. E que às vezes a pergunta é, né, eu realmente gosto disso? Eu realmente quero isso? Ou isso está sendo, né, pelos meios de comunicação imposto para mim? E daí, assim, a vida que eu tô levando, será que ela tem uma coerência? Será que realmente é a vida que eu quero levar? Ou eu preciso fazer parte de um grupo e eu fico incessantemente trabalhando e produzindo para tentar, tipo, entrar naquele nicho e ter a determinada roupa, o determinado celular, o determinado carro, né? É por isso que, né, quando a gente pensa, né, na psicologia, né, histórico-cultural, sócio-histórica, a gente pensar nessas questões, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a alienação, né? Porque talvez esses meios, né, de comunicação, essas mídias sociais, podem, de certa forma, nos alienar mesmo, né? E a gente tem que ter essa autoconsciência, né? De falar, não, peraí, né? Eu preciso pensar, né? Isso aqui de fato é para mim, né? No sentido de que assim, eu vou me sentir confortável com isso, eu vou me sentir realizado com isso, Sim. né? Então, eu acredito que é um fator muito importante mesmo. E eu acho que existe uma dificuldade hoje, que até a gente estava conversando antes, né? Será que a tecnologia ela não influencia? Porque acaba que as coisas elas começaram a ter um time muito acelerado. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de lidar com o ócio, né? E então, assim, eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, ferramentas de mindfulness, sabe? Para justamente ajudar a dar essa desacelerada, tal, assim como a atividade física também. Sim. Porque eu não vou nem ser hipócrita de falar para você, eu acho que né, todo mundo tá um pouquinho afetado por isso, talvez. Eu me sinto afetada por isso, da necessidade de produzir. Se a gente Uhum. fica, tipo, um tempo parado, sem fazer nada, ou enfim, isso começa às vezes a gerar uma culpa, não sei, né? Tipo, eu deveria estar lendo um livro, eu deveria estar Sim. estudando, né? Sim, sim. Eu vou puxar a sardinha um pouquinho aqui para Uhum. minha abordagem, né? Vamos dizer Aham. assim. Eu acho que essa questão, a maneira como foi se constituindo, né, a nossa Uhum. sociedade e tudo mais, eu acho que contribuiu para algumas crenças, né? E essas crenças foram sendo passadas, assim, né? Pela nossa família, né? Uhum. Pelas pessoas que são referências para nós. Então, eu acho que muito disso são as crenças que a gente carrega, né, sobre essa questão da produtividade, né? Então, eu tenho que estar sendo produtiva, porque se eu não estiver sendo produtiva, então eu sou uma péssima profissional. Esse constante aprimoramento também. Então, sempre tá tendo, preciso fazer um curso, preciso estar sempre, né? Sim, porque dá a impressão que se você não tiver nesse molde, você tá errada, Você tá fora, né? você tá fora, você não é uma Uhum. boa profissional, Sim. né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas crenças, né? Com esses pensamentos muito rígidos, né? Porque pode nos manter num padrão de vida disfuncional mesmo, Sim, com né? certeza. E E que favorece contribuir. a ansiedade também, né? Sim, que favorece o surgimento de uma ansiedade, de uma depressão, do burnout.
Sim, né? sim. É mais isso, né? A gente até entrou nesse assunto justamente por pensar que muitas vezes a necessidade do consumo, né, pode favorecer um excesso de trabalho, né? Sim. Essa disfuncionalidade em relação ao trabalho. Claro que não é só isso, mas isso também pode favorecer, né? E assim, vamos falar um pouquinho também sobre imposição de limite, porque acaba que, né, algumas pessoas, é o que você até citou, né, o autoconhecimento é importante, tem Uhum. essa dificuldade da imposição de limite, né? Então, muitas vezes, chefes um pouquinho mais autoritários, que acabam cruzando com o caminho de algum funcionário que tem um pouquinho mais da passividade, da dificuldade de imposição de limite, acaba virando um combo perfeito para o burnout, né? Sim, é. É, porque, assim, eu acho que uma das queixas que eu mais ouvi, Uhum. acho que na atuação clínica, foi a dificuldade de dizer não. Então, e isso às vezes não é só, né, no mundo do trabalho, mas na vida, na família, Sim. né, para quaisquer aspectos, né? E aí, focando agora na questão do burnout, que é o que a gente estava falando, é isso. Então, é um combo perfeito, né? Se a gente encontra um perfil de líder autoritário, uma pessoa que é mais, né, de fato, tem esse comportamento mais passivo. Então, realmente, assim, ela vai ter mais dificuldade para se posicionar, né? Para colocar um limite, para dizer não, né? Ela tende a aceitar um pouco mais algo que talvez ela já saiba que não vai fazer bem a ela, mas ela tende a aceitar, né? Então, eu acredito que, voltando no autoconhecimento, acho que quanto mais autoconhecimento a gente tem, e não só autoconhecimento, autoconfiança também, Uhum. a gente consegue se posicionar melhor, né? E pensar e ter cuidado com as crenças, como eu falei, porque não é errado você se posicionar, né? Às vezes as pessoas podem ter uma ideia de que isso também é um pouco de como foi se constituindo o trabalho, mas que assim, eu não posso me posicionar perante o meu gestor, né? O meu chefe, meu líder, não posso, né? Se ele está me passando determinada informação, orientação, eu tenho que acatar, né? Sem questionar, Sim, né? E não, né? Hoje em dia a gente não é mais assim, né? sim. Então a gente tem que realmente colocar um limite. Claro que existem formas e formas de pontuar isso, né? Sempre mantendo, né? Acho que uma comunicação não violenta, né? Um discurso adequado. Então tem que tomar esse cuidado. Sim, Mas é importante até que a pessoa coloque esse limite, que o profissional coloque esse limite, sim. né? E se posicione. Você acha que a dificuldade de dizer não é um problema de autoestima? Ah, sim. Eu acredito que está muito relacionado, Uhum. né? Porque quando a pessoa ela aceita muito as coisas, seja no contexto profissional, pessoal, é como se ela precisasse ser aceita, né? Naquele contexto. E É é o como medo se de desagradar, é o né? medo de desagradar. Então Exatamente. eu preciso, né, ser aceita ali naquela empresa. Eu preciso que o meu gestor goste de mim, Ah, né? Então eu não posso questionar, né? Eu não posso ser um funcionário questionador. é, Então eu acredito que está muito relacionado à autoestima. é. E não só, como você falou, não só no sentido profissional, mas na vida pessoal mesmo, né? Acho Sim. que é um medo da rejeição e uma inabilidade mesmo de comunicação, acredito, né? Porque o não, ele é muito poderoso, na minha opinião. Eu acho que, assim, quando a gente tenta incentivar uma pessoa, um paciente a dizer não, você falou, né? É muito comum, né? A Hum, gente encontrar na clínica pessoas que não sabem impor limite. é. Eu sempre falo que, assim, é bom pra você o não, porque, claro, você não fica carregando aquilo, mas o não, ele tem um caráter tão educativo, é um negócio muito doido, assim, porque às vezes a pessoa, ela tá abusando, ela tá errando e ela nem sabe disso, né? Então, é importante que você a comunique de que aquilo te desagradou ou de que aquilo não tá legal, né? Eu acho que quando você tenta ficar poupando a pessoa de um desconforto, você poupa ela também de crescer, de aprender com uma Sim. situação onde ela talvez tá sendo equivocada ou tá pensando mais nela, não tá vendo a necessidade do outro, né? Agora, é o que você falou, acho que tudo depende da maneira como a gente fala, né? Sim. Aí, esse é um ponto importante, porque assim, eu acho que a pessoa, o profissional, ele tem que tomar cuidado.
para não culpabilizar só o outro, né? Exato. Então, assim, ele também se responsabilizar por aquilo que ele está sentindo, né? Porque realmente, enquanto ele não coloca um limite, né? Ou fala que determinada situação para ele não seria agradável, né? Não tem como o outro saber. Sim. Né, assim, então é importante, é o que você falou, é um caráter educativo, né? Ou às vezes até de fazer o outro pensar, falar, nossa, é mesmo, talvez outras pessoas possam estar se sentindo assim, É. né? Então é importante que a pessoa se posicione. E é interessante porque, assim, normalmente quem não diz não tem essa tendência a acumular, né? E em algum momento isso sai. E daí, quando sai, às vezes sai de uma maneira desordenada, numa situação que não é conveniente, o que alimenta aquela crença de é melhor eu não falar. Porque quando eu falo, eu perco a mão. Mas é porque você acumulou muito. Se você faz uma gestão disso, né? Os nãos, eles precisam ser gerenciados a todo momento, né? Você não acumula, consequentemente, você vai aprendendo a fazer isso de uma maneira que você também não seja agressivo, enfim, né? É um exercício, É um né? exercício. É um exercício. Então, assim, à medida que você vai nas situações que são pertinentes, praticando aquilo, Sim, né, de uma maneira adequada, você vai se sentindo mais segura para conseguir, né, se posicionar, se impor em algumas situações, né? sim, com Porque senão certeza. realmente, quando a pessoa de fato explodir, vamos dizer assim, né? Uhum. Aí isso pode até acabar alimentando, reforçando a crença dela de que, realmente, é melhor eu Eu não não. sei falar, é Eu, melhor eu não, né? é, Exatamente. Legal. E assim, sobre essa coisa da cultura organizacional, até para a gente já ir caminhando pro nosso fim, o que você acha que uma empresa ela precisa fazer para promover um bem-estar, um cuidado com a saúde mental do funcionário? O que talvez a empresa ela faz de errado para chegar, por exemplo, num episódio de burnout? eu acho que assim, a empresa, tudo bem, ela é uma empresa e ela visa lucro, Sim, né? O lucro, ele é o resultado final de um processo. sim, E aí, assim, eu acredito que o que as empresas, que é importante que elas façam, né? Para não criar um ambiente favorável para o burnout, é pensar no processo. Né? Então, assim, e não só no resultado final, que é o lucro. Então, assim, pensar no processo. O que envolve esse processo? Várias coisas, mas, sobretudo, os colaboradores, as pessoas que fazem aquilo acontecer, sim. né? Então, isso envolve uma postura humanizada, né? Uma postura empática, como eu falei, de preocupação com a saúde, né? Daquele colaborador, física e psicológica, né? Em proporcionar esse autoconhecimento também para o colaborador, né? Essa segurança, essa estabilidade. Então, eu acho que isso é o principal. Né? É essa atitude humanizada e empática com o colaborador. E é interessante porque, assim, talvez quando você estava na clínica, eu não sei se foi algo que você chegou a perceber, mas, por exemplo, muitas empresas hoje em dia ainda não lidam bem, por exemplo, com o fato de um funcionário, às vezes, tentar negociar, às vezes, para sair para fazer terapia, né? Sim. E assim, a gente sabe que a psicoterapia, infelizmente, ela ainda, na maioria das instituições, ela acaba não abonando hora, mas pelo menos assim, os meus pacientes eu vejo toda uma disposição em querer o quê? Pagar essa hora depois, como que a gente pode fazer? Eu entro um pouquinho mais tarde, eu saio um pouquinho mais cedo, no outro dia eu reponho. E assim, opressão às vezes em relação a isso, sabe? Muitas pessoas que têm até vergonha de falar que ainda fazem terapia, porque às vezes um colega da equipe falou que faz, e daí fica taxado, e daí assim, a empresa faz uma má gestão disso, né? Então, acho que quando você fala ter esse cuidado não só com a saúde física do funcionário, mas com a saúde mental também, porque hoje em dia é muito atual, né, as doenças mentais, assim, a ansiedade, ela tá se proliferando, né, a depressão também, né? Sim, sim. Então a gente vê esse crescimento mesmo, principalmente depois da pandemia, né? Acho que ainda existem muitos reflexos, né? Sim, Mas essa é uma realidade que ainda existe, né? Infelizmente, tem empresas que não aceitam, né? sim, Então a pessoa se sente inibida
né, preocupada de buscar um tratamento, né, de buscar um acompanhamento para tratar daquilo que ela está sentindo, né, com Sim, medo de ser desligada, medo de ser rotulada, de ser estigmatizada, sim, né. Então, eu acho que, assim, as pessoas os gestores, né, precisam, tomar muito cuidado com o que está sendo pregado na cultura organizacional. sim, Sabe, que tem que ser uma cultura organizacional de acolhimento, né, sim. porque, e pensar que a saúde psicológica é como a saúde física, da mesma maneira que nós vamos no médico para tratar uma enxaqueca, a gente vai ao psiquiatra para tratar uma ansiedade, e tudo bem, faz Sim, parte do nosso eu, da nossa saúde, é um cuidado, né. sim. Então eu acredito que é importante que os gestores fomentem esse acolhimento, fomentem essa ideia, né. É. Acho que talvez tenha um pouco a ver ainda com essa dificuldade da gente lidar com a vulnerabilidade, né? Porque as pessoas, elas. É engraçado essa coisa da referência do que é ser forte, o que é ser fraco. Então, como se Uhum. uma doença mental ela fosse referência de fraqueza, né? Sim. Sendo que, na verdade, uma pessoa que ela cuida, por exemplo, da saúde mental dela, e ela se permite muitas vezes ser vulnerável em alguma situação, é a pessoa mais forte. É. Porque ela, né, ela tem essa segurança e normaliza algo que é absolutamente normal, né? Sim. Enquanto normalmente quem quer ser forte, 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 forte são normalmente as pessoas que às vezes vão desenvolver transtornos ainda mais acentuados depois lá na frente, né? Exatamente, que querem passar essa ideia de uma pessoa forte. E às Sim. vezes a que preço, né, para Uhum. manter essa visão perante as pessoas, né. Sim. Então eu li um livro que eu gosto muito e já indiquei também para muitos pacientes quando eu atendia, né, Aham. que é A Coragem de Ser Imperfeito, né, da Brené Brown. Aham. É ótimo, assim, para falar sobre essa questão da gente aceitar as nossas vulnerabilidades, Sim. né? Porque não somos perfeitos, não seremos, Sim. né? Então, aceitar, reconhecer, né? E trabalhar com elas, É. E acho que né? aceitar os nossos erros faz com que a gente erre em coisas novas. É, Porque quando a gente nega, né, que a gente tem aí uma característica, às vezes, o que até na psicologia junguiana que eu atendo, eu sempre falo aqui da sombra, né? Então, assim, quando a gente nega, né, as nossas partes mais, enfim, difíceis, a gente acaba lidando ainda mais com elas, né? Então, se a gente coloca, traz um pouquinho de luz para essa sombra, a gente consegue controlar melhor, né? claro, porque a gente traz isso para a consciência, né? A gente se Exatamente. dá conta daquilo que é a nossa vulnerabilidade. Sim. Aquilo não fica lá na sombra como algo que não quer ser visto, É, né? exatamente, sim. Então, pelo contrário, a gente aceita aquela vulnerabilidade, a gente tem consciência dela, né? Sim, E isso com certeza contribui para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. com certeza. E acho que assim, nessa coisa da cultura organizacional também de qualidade, como a liderança, ela é algo que pesa, né? Eu acho que assim, eu costumo brincar que eu falo a diferença nítida e clara do que é um líder e o que é um chefe, Ah, né? sim. Porque o chefe, muitas vezes, ele acaba sendo aquela pessoa que às vezes chegou por tempo de casa, não tem essa habilidade da liderança, porque a liderança, ela é uma habilidade que, inclusive, até nas inteligências múltiplas, né, do Gartner, ele fala dessa, é um tipo de inteligência. Não é todo mundo que sabe ter liderança, né? Sim. Não é todo mundo que nasceu para ser líder. Então, assim, o chefe, muitas vezes, ele acaba... quase como eu falo, né? Às vezes no time tem uma maçã podre que ela tem o poder de desestimular e acabar, né, atrapalhando o rendimento e favorecendo, às vezes, né, um burnout ou, enfim, uma ansiedade dentro daquela equipe, né? Porque Uhum. ao invés de unir e incentivar e jogar para cima, acaba declinando, né? Muitas vezes o dia a dia ali, a maneira como o trabalho acontece, né? Exatamente. Às vezes, assim, a gente trabalha com o que a gente ama, mas o Sim, ambiente psicológico onde aquele trabalho é exercido, né, pode contribuir para um burnout. Então é sim, como que você falou, né? Pode ser uma chefia, pode ser um colega de trabalho,
né? Uhum. Então, eu acho que assim, realmente essa diferença de chefe e líder, né? Quando a É, gente pensa em chefe, essa palavra para mim já é. remete Manda a e desmanda, né? manda e desmanda e aquela relação de Exatamente. trabalho dos anos 40, É, exatamente. né? Aham. Algo totalmente ultrapassado. Sim. Mas, infelizmente, ainda existem, né? É. Pessoas que agem dessa forma. Até porque, assim, se você tá na liderança de um grupo, né, de pessoas, eu acho que um bom líder, ele não faz gestão de funcionários, ele faz gestão de vidas. É, Então, assim, todo mundo tem altos e baixos, né? Então, se você é um líder afiliativo que conhece as pessoas com quem ele tá trabalhando, ele entende que, assim, tem dia que você vai estar dando 100%, tem dia que você vai estar dando 80%. E saber fazer essa dança entre, né, as funções ali, e fazer com que o pessoal se integre. Então, um líder, ele trabalha junto, ele reconhece que ele tá errado, ele reconhece que às vezes um funcionário sabe mais do que ele em uma determinada função, né? Ele pede a opinião dos funcionários dele para fazer as coisas. Então, assim, ele tem paciência. Quando um funcionário acerta, ele não leva o prêmio por aquilo sem exaltar aquele seu funcionário. Então, assim, eu falo que um líder bom, ele tem a capacidade de mudar a qualidade da vida, dos dias e o engajamento profissional de uma equipe. É um negócio, sim, assim, fora da curva, um líder bom. E por isso que eu falo, não é todo mundo que nasceu para ser líder. As é, empresas deveriam ter mais atenção com isso, né? Porque eu acho que, assim, nem tudo... Assim, tem muitas pessoas que são excelentes tecnicamente. Às vezes tem pessoas que são chefes e que deveriam ser especialistas, por exemplo, que são ótimos tecnicamente. Mas a inteligência emocional para lidar com a parte comportamental, né, de uma empresa, não é todo mundo que tem, né? exatamente. Às vezes a pessoa tem um perfil técnico ótimo, né? Mas, né, muito conhecimento, mas não tem aquele perfil comportamental, Sim, né, para assumir uma posição de liderança. sim, E assim, eu acho que da mesma maneira pode trazer muitos prejuízos, pode contribuir para um burnout, né? sim. Em contrapartida, se existem ótimos líderes também que podem inspirar muitas pessoas, Exatamente, inspirar. né, que podem contribuir para que a pessoa tenha essa qualidade de vida no trabalho, né, para que ela se sinta motivada para trabalhar, né? Uhum, Então, olha a importância, né, de uma pessoa nessa posição, sim. né? Então, acho que os gestores, as empresas precisam ter esse cuidado mesmo na hora de escolher seus líderes, né? É. E é isso, esses processos, né, dentro da empresa, às vezes muito desordenados, a gente entende que muitas vezes uma pessoa que está ali há muito tempo dentro da empresa, ela cria uma expectativa para muitas vezes pegar um cargo de gestão e tal, mas às vezes, né, uma outra pessoa que ela não está há tanto tempo assim, às vezes ela tem mais esse perfil, então fazer essa transição que não também desmotiva, né, como eu falei, às vezes a pessoa é ótima tecnicamente, põe ela como especialista, né, aumenta, né, dá oportunidade para ela se desenvolver, mas naquilo que muitas vezes ela é boa. É o poder de um bom RH, né, Jéssica? É, Então, exatamente, o poder de um bom RH, né? sim. Uhum. E eu acho que assim, de uma empresa que permite e que dá abertura para esse RH também, Sim, não, com certeza, é né? isso. Porque é o que você falou, né? A empresa ela visa o lucro, o capital. Mas assim, você empreender também tem uma coisa que tudo depende da maneira como a gente vê, né? Porque você tá ali, querendo ou não, sendo responsável por muitas vidas. Então, a pessoa que Uhum. bota a cara para bater, empreende, se ela tem às vezes um ímpeto ali, né, de não só se beneficiar, mas beneficiar os outros, ela só tende a ganhar, né? Porque os funcionários tendem a vestir a camisa da empresa, né? E Exato. a continuidade daquela empresa ela acaba sendo um pouco mais, não certa, mas existe uma possibilidade das coisas fluírem de uma maneira melhor, né? Então Sim. a gente vai plantando coisa boa e vai colhendo coisa melhor ainda, né? Exatamente. É o que eu falei da importância do processo, Sim, né? Então, focar no processo, na qualidade desse processo, né? No sentido de ter essa postura humanizada, empática, com certeza os resultados vão ser muito bons. sim, É uma consequência, né? não, com certeza. Mas muito bom, acho que é isso, Jéssica. Eu queria muito agradecer a sua presença. Foi ótimo, Imagina, né? eu que Essa agradeço. troca. Eu que agradeço. Foi um prazer mesmo participar com Que vocês. bom, muito obrigada. E eu queria que você divulgasse seu canal de comunicação para quem está assistindo, se gostou do trabalho da Jéssica, da experiência dela.
se quiser, né, entrar em contato, enfim, para trabalhos, para dúvidas, qual que é sua rede social, Jéssica? Tem o Instagram, né, que é o Uhum, psico_Jéssica Oliveira, legal. né? Então, lá é possível entrar em contato comigo, né? Às vezes às vezes quer tirar alguma dúvida, né? Ou se interessou pelo tema, né? Quer um material complementar, alguma coisa assim, né? Legal. Eu tô sempre aberta para falar sobre o assunto. Maravilha. Muito obrigada. Que venham as próximas oportunidades, quem sabe, né? Sim, sim, com E certeza. é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez. Aproveitar para divulgar também o meu canal de comunicação, que é o amplamente.psicologia, no TikTok e no Instagram. E muito obrigada pela atenção de todos.